O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendendo, dizendo: Deus, não permitais tais coisas, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrarmos este 22º domingo do tempo comum tomarmos nota e percebermos dois pontos que são muito importantes da nossa caminhada cristã: o discipulado, que é o seguimento de Jesus Cristo, e também o sofrimento humano, como lidar com as situações de sofrimento. O que é que Jesus diz com relação a isso? Vejam então que primeiro a gente precisa relembrar o que ouvíamos no domingo anterior. No domingo passado, eles estavam em Cesareia de Filipe e lá Jesus institui Pedro como um grande líder da igreja, o primeiro papa inclusive, dando-lhe autoridade de ensinar e de governar a igreja, como aconteceu. Só que, vejam, ali Jesus disse: Tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Logo após esse diálogo, Jesus começa a tratar com os discípulos aquilo que vai acontecer com ele quando ele chegar em Jerusalém. Jesus diz a eles: olhe, eu vou para Jerusalém, e chegando lá, eu não vou ser coroado como vocês pensam. Pelo contrário, eu vou sofrer, vou ser condenado pelos mestres da lei, fariseus, saduceus, pelos poderosos. Aqueles que têm autoridade não aceitam a minha missão, portanto, eu vou morrer crucificado. Mas, no terceiro dia, eu vou ressuscitar. Isso para os discípulos, além de um incômodo, era um escândalo,
Porque veja como aquele homem que só fazia o bem, que até então tinha multiplicado pães, feito milagres, andado sobre as águas, como já ouvimos domingos anteriores, qual a razão desse homem ter a paga de cruz, que era a paga de bandido, que era algo extremamente humilhante? Então Pedro, representando o grupo dos 12, é importante a gente entender que Pedro representa aquele grupo, chama Jesus à parte e diz assim para ele: Senhor, não pode acontecer isso contigo, nós não vamos deixar que isso aconteça. Imagine, o Senhor é um homem tão bom, atrai multidões, faz tantas coisas boas, como assim morrer? Eles não entendiam todo aquele processo. E aí então nós vemos aqui uma reação de Jesus que precisa ser compreendida por nós. Então, primeiro, ele diz assim a Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Você agora está sendo pedra de tropeço na minha vida. É interessante a gente primeiro entender que a tradução correta desse afasta-se de mim seria venha para trás de mim, porque o discípulo, na verdade, ele tem como característica caminhar atrás do mestre. Discípulo quer dizer aluno, seguidor, e ele caminhava dentro dos passos do mestre. Portanto, o que Jesus está dizendo a Pedro é: Pedro, para e volta para trás. Você não pode estar à minha frente e nem, na verdade, impedindo que o projeto de Deus aconteça. E ao mesmo tempo, quando ele chama Pedro de Satanás, Satanás quer dizer inimigo do projeto de Deus. O que Jesus está dizendo? Que Pedro, na verdade, não pensava as coisas como Deus, mas pensava as coisas como homem. E se Jesus não morresse e não ressuscitasse, nós não teríamos a redenção da humanidade, não seríamos salvos, o humano não seria reconciliado por Deus. O que Jesus veio fazer? Reconciliar a humanidade, e para isso ele foi fazendo grandes coisas, mal interpretadas pelos poderosos, que acabam condenando ele à morte. Mas é importante a gente lembrar que Jesus não recua, ele é fiel até o fim, ele ama até o fim, ele mantém-se fiel ao projeto do Pai. Aí, depois desse diálogo de Pedro com Jesus, o que acontece? Jesus volta e conversa com os 12. Ele vai dizer o seguinte: olha, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Aqui a gente precisa entender o discipulado e o sofrimento unidos. Quando Jesus diz: se você quer me seguir, você precisa primeiro aprender a renunciar os caprichos humanos. Quais são os caprichos humanos? Orgulho, arrogância, revidar tudo que nos fazem, a violência, a mentira, a injustiça. Muitas dessas coisas são frutos da humanidade, do nosso jeito de lidar com as coisas, do nosso jeito de lidar com o outro. Então a primeira fala de Jesus é: se você quer me seguir, aprenda a lidar com os caprichos humanos, renuncie isso. Não é deixar de viver, renunciar a si mesmo é renunciar às nossas respostas, que são muito cheios de caprichos, de arrogância e de orgulho. E aí ele fala: tome a cruz de cada dia. Aqui a gente precisa entender
que o seguimento de Jesus não traz promessas associadas à prosperidade. O seguimento de Jesus não isenta ninguém de sofrimento. O seguimento de Jesus não nos torna melhores do que ninguém. Pelo contrário, nos faz muitas vezes ser criticados, caluniados e até debocham muitas vezes de nós. Mas para isso, para a gente entender, a gente precisa voltar lá na primeira leitura. A primeira leitura da profecia de Jeremias, ela retrata tudo o que aconteceu com Jeremias. Jeremias foi um profeta do tempo do exílio e do pós-exílio. O profeta, além de denunciar, no caso de Jeremias, ele é um profeta da consolação. Ele consola o povo. E aquilo que nós ouvimos mostra Jeremias meio bravo, meio revoltado, dizendo assim a Deus: poxa vida, me chamou para ser profeta, para eu sofrer, para eu apanhar, para me jogarem dentro do poço. Aconteceu tudo isso com Jeremias. Jeremias apanhou inúmeras vezes, Jeremias foi jogado dentro do poço, Jeremias foi chacoteado, Jeremias foi humilhado, porque ele defendia a causa do reino de Deus. Aí, o próprio Jeremias diz: mesmo no sofrimento, tu me seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte do que os meus caprichos humanos, tiveste poder e eu desfaleci de amor, sem forças para lutar. Aqui é fundamental a gente entrar na clareza e num diálogo sobre o sofrimento humano. Como que a gente lida com isso? A gente não gosta muito de sofrer. A gente não gosta muito que as coisas não deem certo. Porque muitos de nós associam o sofrimento como castigo de Deus. E chega a dizer assim: por que eu? Por que a minha família? Por que isso está acontecendo na minha casa? Por que a gente está passando por isso? A maioria das pessoas se revoltam com Deus, ficam de mal, somem da igreja, desaparecem, porque na verdade não tem uma visão clara do sofrimento, associa o sofrimento com castigo, e não é não. O sofrimento na verdade é condição humana. Aqui Jesus diz: tome a cruz de cada dia. Não adianta a gente querer jogar a cruz fora e achar que vai chegar na ressurreição sem sofrimento. O sofrimento, gente, é parte da vida humana. A velhice, a doença, a dor, tudo isso nos acompanha. Então, temos que dar respostas maduras a isso. E uma resposta madura é como a de Jeremias: Senhor, eu te amo, e mesmo diante do sofrimento, eu vou continuar te amando, porque de fato tu és o Senhor de tudo. Aí eu dou um alerta muito sério. Hoje a gente está vivendo um tempo que nos preocupa de mercado religioso. O que é o mercado religioso? As pessoas começam a prometer coisas que não são verdadeiras para atrair fiel. Então, sabe aquela conversa assim: eu estava com dívida, eu era pobre, a minha família sofria, eu fui para determinada igreja e agora eu tenho 5 apartamentos, uma casa na praia, viajo para Miami porque Deus me ama. Meu Deus, isso aqui não está escrito aqui na Bíblia. Essa teologia da prosperidade não corresponde àquilo que o Evangelho propõe. Na verdade, Jesus nunca prometeu que nós seríamos privilegiados porque o seguimos. E menos ainda, Ele não promete que a nossa vida não teria sofrimento. Ele diz para tomarmos a cruz, caminharmos atrás dele e aprendermos a fazer uma leitura madura do sofrimento humano. Não associem
o sofrimento ao castigo. Não acreditem que Deus ama você a partir daquilo que você tem, mas Deus nos ama a partir daquilo que a gente é, a partir daquilo que nós somos, e isso precisa ficar claro. Aí Jesus termina dizendo assim: quem pensa que está ganhando a vida, está perdendo, e quem pensa que está perdendo a vida, está ganhando. Há uma lógica contrária, por quê? Porque de fato, Deus não nos exime do sofrimento, mas nos acompanha em todas as situações. Então hoje, primeiro, a gente precisa aprender que ser discípulo de Jesus é caminhar atrás dele, é seguir os passos dele. Segundo, entender que o sofrimento é parte da condição humana, e como cristãos católicos entendemos que isso precisa de maturidade para lidar. Não seremos, sobretudo, recompensados no sentido de porque somos bons não vamos sofrer, mas se nos mantivermos no amor, nós faremos uma leitura madura. Esse é o recado, essa é a mensagem que o Senhor nos dá na liturgia de hoje. Que Deus nos abençoe, que o sigamos no amor e mesmo na provação e no sofrimento, amando como Ele nos amou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.